Pai querido e amado, em nome de Yahshua Mashiach, coloco-me em Tua presença, ó Pai. Não com o intuito de ser visto pelos homens, mas que os homens possam Te ver, Te conhecer, Pai, no sentido espiritual, no sentido do emonar da Tua palavra, Pai. Por isso, eu faço essa oração agora, Pai. Tu sabe que eu não sou muito acostumado a orar aqui nos nossos estúdios, para que as pessoas não tenham, Pai, me vendo como aquele que se exibe. Mas essa oração, Pai, é uma oração especial, porque eu quero, Pai, apresentar a Ti os inscritos desse canal, pedindo uma bênção especial para cada um deles, especialmente aqueles que já são inscritos e aqueles que ainda hão de se inscrever. Que Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade, melhor dizendo, o Teu favor imerecido, no lugar da palavra graça, entenda-se favor imerecido. Pai, toma em Tuas mãos o momento que se segue, que o Ruach Kadosh esteja, Pai, aqui e agora dirigindo essa mensagem. Que essa mensagem chegue ao coração dos Teus eleitos, para que eles possam conhecer e amar Yahshua como deve ser amado, e Te adorar como Tu deves ser adorado, ó Pai querido, ó Pai eterno. Muito obrigado por me escolher, por me levantar como profeta, ainda que fui relutante, Pai, em aceitar essa missão, porque ser profeta não é fácil, Pai. Ser profeta tem responsabilidade tremenda. É um privilégio, mas também um privilégio que vem com responsabilidade. Por isso eu Te agradeço, Pai, por ter me escolhido para profeta desses dias, Pai. Em nome de Yahshua Mashiach, eu quero, Pai, Te pedir que a Tua mensagem seja entendida pelo Teu povo, que chama pelo Teu nome. E o Teu povo que ainda não chama, mas vai chamar, Pai, seja entendida por eles, para crescimento do emoná de cada um deles. Em nome de Yahshua Mashiach eu Te peço essas bênçãos. E em nome dele eu Te agradeço. Assim seja. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer encontrar com vocês aqui nesse canal mais uma vez, onde a gente pode explanar a palavra de Yahweh e entender a mesma. E nós hoje, irmãos, vamos falar de um assunto fundamental. E que assunto é esse? O assunto de que só o sangue de Yahshua pode nos salvar. O poder está no nome de Yahshua. O poder de salvar-nos está no nome de Yahshua. E quem invocar esse nome será salvo. Não há nenhum outro nome debaixo do céu que importa que sejamos salvos. E nós, irmãos, vamos falar a respeito da salvação no sangue de Yahshua, porque não há salvação em nenhum outro lugar, em nenhum outro instrumento. O sangue de Yahshua é o sangue que nos salva. É o sangue que garante para nós a nossa salvação. Mas, para falar a respeito desse assunto, e eu quero já abrir as escrituras com vocês, no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 4 em diante. Vamos ler aqui, irmãos, Hebreus 10, verso 4 em diante. Por que eu estou trazendo esse texto? No vídeo passado, nós falamos da reencarnação, né? Nós falamos, no retrasado, nós falamos da função da reencarnação. No vídeo, deixa eu ver aqui, nós falamos qual a função da reencarnação, e o outro agora não estou lembrado. Sei que nos dois últimos vídeos nós falamos da reencarnação. E o que nós vamos ler agora, sem a doutrina da reencarnação, é impossível. Vamos ver. Porque
é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então, irmãos, eu vou dar uma parada aí, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Eu quero aqui voltar com vocês agora aqui com a minha imagem, para que eu possa conversar com vocês. Irmãos, nós acabamos de ler em Hebreus 10, verso 4, diz que é impossível o sangue de touro e de bode tirar pecado. Não tem como, é impossível. Eu pergunto para vocês, irmãos, o povo do Novo Testamento, ou melhor, o povo do Velho Testamento, quem conheceu Yahshua pelo seu nome? Uma vez que Yahshua, ele se fez conhecido pelo nome que agora ele tem, que é o nome que está acima de todo nome, exceto do nome do Pai, porque o Pai, Yahweh, é o nome que está acima do nome, até acima do nome Yahshua. Porque o Pai é o cabeça de Yahshua e Yahshua é o cabeça da igreja. Então, quando as Escrituras diz para nós que o Filho recebeu o nome que está acima de todo nome, evidentemente, é claro, excetua-se que exceto ao nome do Pai. O Pai, Yahweh é o nome que está acima de todo nome, até acima do próprio nome Yahshua, porque Yahshua é filho, irmãos. Yahshua não é pai, Yahshua é filho, ele é nosso irmão mais velho. Então, partindo do pressuposto de que o sangue de touro e de bode não pode tirar pecado, a pergunta que não quer calar é a seguinte: o que fazer com o povo do Velho Testamento? O que fazer com Abraão, Isaac e Israel, que a gente conhece como Israel? O que fazer com esses nomes, com essas pessoas de todo o Velho Testamento, uma vez que elas não conheceram Yahshua? Elas apenas conheceram o ritual, o rito da salvação, que deveria ser derramado o sangue do Filho de Yahweh, o sangue do verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Todos os cordeiros que foram sacrificados, todos os touros, todos os bodes, todos os pombos, todas as pombinhas, os pombos que foram sacrificados, todo o sangue derramado no ritual didático que aponta para Yahshua, aquele sangue era um simbolismo, era como que, vamos falar grosseiramente, como que um cheque pré-datado. O cheque pré-datado, o que representa um cheque pré-datado? A pessoa que recebe esse cheque não pode depositar esse cheque antes da data. Porque a pessoa que deu o cheque, ela espera que você deposite na data correta. Se a pessoa te deu um cheque para 3 meses, ele tem que ser depositado em 3 meses. E os sacrifícios que eram feitos com os touros, com os bezerros, com os novilhos, com todo o ritual didático da salvação pelo derramamento de sangue, porque não há salvação sem derramamento de sangue, e aquele ritual todo do Antigo Testamento, ele era uma maneira didática de ensinar ao povo que o sangue de Yahshua no futuro seria derramado. Mas aquele povo do Velho Testamento, irmãos, eles não conheceram Yahshua pelo seu nome. Por exemplo, quando a Bíblia fala do filho, o anjo de Yahweh, Moisés conheceu o filho como anjo de Yahweh. Ele não conheceu o filho como Yahshua, porque ele ainda não tinha recebido esse nome. Moisés conheceu o filho como sendo o anjo de Yahweh. Por exemplo, Daniel conheceu o filho como sendo o Mical, que a gente conhece como Miguel. Por que que a instrução para Moisés, para Daniel, lá nas profecias, principalmente no capítulo 12, que por fim levantará Mical, na nossas Bíblias está escrito Miguel, mas no original é Mical. Por fim ele se levantará. Por que que Yahweh, dentro da profecia, não apresentou Yahshua ainda com seu nome? Porque Yahshua só receberia o nome quando nascesse aqui. Por isso ele foi apresentado para Moisés como anjo
de Ial, para Daniel como Mical, dentro da nossa Bíblia, que já expliquei, é conhecido como Miguel. E nós sabemos que ele não pôde repreender Satã lá na briga pelo corpo de Moisés, porque ele ainda não tinha um nome que estava acima de todo nome. Em respeito ao Pai, ele disse para Satanás que Ial te repreenda. Por que que ele disse? Foi em respeito ao Pai, porque ele ainda não tinha o nome de Ial no seu próprio nome. E para que vocês possam entender, meus irmãos, olha lá, Ialxa, olha lá, Ialxa. O nome do Pai está lá, ó. Vem até aqui. Até aqui é o nome do Pai. Aí Shá, no hebraico, significa salvação. Como o filho recebeu o nome do Pai, agora o nome do filho é Ialxa. Entendeu? Hoje ele pode repreender qualquer um que ele quiser. Ele não repreendeu Satã ali na briga pelo corpo de Macha, porque, que a gente conhece como Moisés, porque ele ainda não tinha um nome. Em respeito à autoridade do Pai, ele passou a responsabilidade de repreender Satã para o Pai, para você ver como é que Ialxa, ele obedece o Pai e respeita a autoridade do Pai. Ele ainda não poderia repreender ali Satã, mas hoje ele pode, porque hoje ele tem um nome que está acima de todo nome. Então aquele povo do Velho Testamento, ninguém daquele povo recebeu a imersão em nome de Ialxa. O sangue de touro e de bode, vamos continuar lendo. Vamos continuar lendo aqui. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Vocês estão dando para entender aí, irmão? Sacrifício e oferta? E eu não queria sacrifício e oferta. Não era suficiente sacrifício e oferta para o plano da salvação. Por isso tinha que vir Ialxa. Porque se... Eu parei aqui no verso 5. Porque se sacrifício e oferta fosse suficiente, não haveria necessidade de Ialxa morrer. Não haveria, irmãos. Dentro do plano da salvação, nós entendemos que Ialxa passou uma angústia terrível. Ele pediu que, até se fosse possível, passasse o cálice diante dele sem que ele bebesse. Então, se o sacrifício de touro e de bode, ou qualquer outro sacrifício, fora o sacrifício de Ialxa, fosse possível para remissão de pecado, que necessidade haveria do filho vir morrer, passar toda a humilhação, toda a angústia que ele passou para nos salvar? E outra coisa, meus irmãos, a doutrina da reencarnação, ela coloca os pingos nos is. Ela coloca os pingos nos is, meus irmãos. Porque se não fosse a doutrina da reencarnação, ninguém do Velho Testamento poderia ser salvo. Porque ninguém foi imergido no nome de Ialxa. E a salvação, irmãos, é somente pelo sangue de Ialxa. Não tem outro sangue. Sangue de touro, sangue de bode, sangue de ovelha, qualquer outro sangue era apenas um símbolo, não era uma realidade. Portanto, sem a doutrina da reencarnação, todo o povo do Velho Testamento estaria perdido. O ter sido batizado pela nuvem não é um batizado, irmãos, não é um batizado literal. Por que fala que eles foram batizados pela nuvem? Quem é que representava a nuvem no deserto? Era Ialxa, irmãos. Era Ialxa que representava a nuvem no deserto. Agora eu faço uma pergunta para vocês. A nuvem derramou sangue, irmãos? Porque sem sangue não há remissão de pecado. A nuvem não derramou sangue. A nuvem, irmão, era apenas uma presença simbólica de Ialxa. Não era o próprio Ialxa. Porque a nuvem, ela não derramou sangue, irmãos. O ser imergido ali na nuvem é o fato deles terem crido no sacrifício que ainda iria acontecer. Portanto, o fato deles sacrificarem, fazer os sacrifícios que tinha que ser feito,
mostrava para eles que eles acreditavam na promessa de Yahweh, que haveria de mandar o seu filho. Mas eles próprios, eles não foram imergidos em nome de Yahshua. Eles nem conheceram o nome Yahshua. O nome Yahshua, irmãos, ele é da nossa era. Ele é da era do tempo que Yahshua nasceu aqui. Ele é do tempo que Yahshua nasceu aqui. Então, aquele povo do Velho Testamento jamais conheceram Yahshua pelo seu nome. Só conheceram Yahshua como Mical, só conheceram Yahshua como o anjo de Yahweh, mas como o seu nome Yahshua, eles não conheceram. E salvação, irmão, só há no nome de Yahshua. Quem invocar o nome de Yahshua será salvo. Pergunto para você, quando Alial, que a gente conhece como Elias, o próprio Macha, que a gente conhece como Moisés, ou Moshe, vamos dizer assim, o próprio Daniel, que a gente conhece como Daniel, Irmial, que a gente conhece como Jeremias, Ishaial, que a gente conhece como Isaías, esses nomes que não trazem o nome de Yahweh, são tudo nomes paganizados. Então, quando foi que essas pessoas conheceram e invocaram Yahshua? Porque a salvação, irmãos, é para quem invocar o nome de Yahshua. Porque ao você invocar o nome de Yahshua, você está também invocando o nome de Yahweh, o Pai. Por isso a salvação tem que passar pelo Pai e pelo Filho. Porque o Pai é o soberano, é a majestade suprema de todo o universo. O Filho é o instrumento que o Pai usou para nos salvar. Então, quem invocar o nome de Yahweh, quem invocar o nome de Yahshua, será salvo. Quando você invoca Yahshua, você já está invocando o nome de Yahweh. Porque ela já tem lá, olha lá, Yahweh no nome Yahshua. Yahshua, olha lá, aqui Yahweh, aqui, ó. Tem Yahweh, irmãos. E nós precisamos entender toda essa estrutura. Vamos continuar com a leitura. Holocausto e obrações pelo pecado não te agradaram, tá vendo? Não agradou a Yahweh, irmãos. As obrações, os holocaustos, os sacrifícios, não agradou. Não agradaram a Yahweh, tá vendo? Foram feitos os sacrifícios, todos no seu devido tempo. Todo o tempo foi feito o sacrifício, mas qual é a parte que é difícil de entender? Que os sacrifícios não agradaram a Yahweh. Tá vendo? Obração pelo pecado não te agradaram. Então disse, aqui Yahshua agora, então disse, eis-me aqui. Venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Criador, a tua vontade. Por que eu leio ó Criador, em vez de eu ler Deus? Porque Deus é derivado da palavra Zeus. Então, onde você lê na Bíblia Deus, você não tem que ler Deus, você deve ler Criador. Ou, no máximo, Elohim. Porque Elohim não é o mesmo que Deus. Elohim é um nome completamente diferente, é um nome próprio. É um nome próprio, Elohim. Não pode ser traduzido. Se você não quiser falar Criador, você pode falar Elohim, porque é o que está lá no hebraico. Entendeu? Aí eles colocaram, você pode falar Criador, você pode falar também Elohim. Porque Elohim é o nome original no hebraico. E Elohim é um nome próprio, porque é o nome o título do nosso Criador. Entendeu? Ele é o título do nosso Criador. O nosso Criador, ele é singular, ele é único, mas por cada um de seu filho, porque, irmão, se ele não se fizesse presente de forma plural, ele só ia poder estar presente na vida de um filho, mas ele está presente na vida de todos. Por isso o título lá, Elohim, é um título plural, mas que não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Elohim é Elohim e sempre será Elohim. Não é uma palavra pagã, a palavra Elohim. Entendeu? Aqui no lugar de Deus, se você não quiser falar Criador, você pode falar também Elohim. Entendeu? A tua vontade para fazer, ó Elohim, ó Criador, a tua vontade. Como acima diz,
sacrifício e holocausto e obrações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais foram segundo a lei. Vamos. Peraí, Paulo. Os quais foram segundo a lei. Então disse, eis aqui veio para fazer, ó Elohim, ó Criador, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Aqui está, irmãos, a dificuldade das pessoas entenderem. Que muita gente diz, muita gente pensa que tirou a lei, tirou a aliança. Não, irmãos. Ele tirou o pacto de sacrifício de animais. Estabeleceu o segundo. Quem é o segundo? Yahshua, o verdadeiro centro da salvação. Ele tirou o primeiro. Que primeiro? Sacrifícios e oferta. O contexto está dizendo todo ele de sacrifício e oferta, irmãos. Não está falando de lei. Yahweh não aboliu a lei. A lei, ela é eterna. É o caráter de Yahweh. O Shabat é o próprio Yahweh, o próprio Yahshua. Entendeu? Aí agora eu tenho que estar transgredindo o Shabat do ciclo semanal? Não, irmãos. O Shabat do ciclo semanal, ele ainda existe e vai existir. Até no reino milenar de Yahshua, a Escritura diz que desde de uma lua nova a outra, desde um Shabat a outro, toda a carne virá adorar a Yahweh. E quando fala toda a carne, irmãos, são aquelas pessoas que vão estar por lá de fora da cidade. Porque os que estarão por dentro da cidade, eles não terão corpos de carne, conforme os que estarão por lá de fora, por ocasião do reinado milenar de Yahshua. Então o Shabat, ele é algo que tem que ser guardado. Então a gente precisa entender que o que foi tirado? O primeiro o quê? O primeiro pacto. O primeiro pacto, ele continha, em forma de ordenança, a matança de animais. E foi isso que cessou. Não foi a guarda do Shabat. A guarda do Shabat, ela é eterna. E nós vamos viver depois do milênio de Yahshua, quando Yahweh, o Pai, for fazer nova todas as coisas, porque Yahweh vai entregar o reino na mão do Pai. E o Pai vai fazer nova todas as coisas, e só então a reencarnação cessa. Não haverá mais processo de reencarnação. Porque todos terão chegado ao pleno conhecimento de varão perfeito. Inclusive os filhos do reino que serão lançados nas trevas exteriores. Esses filhos do reino, irmão, são filhos de Yahweh, filhos desobedientes, que o pai vai corrigir. E a correção para esses filhos passará 1000 anos. Porque quando terminar o milênio de Yahshua, o reinado de Yahshua, no sentido de governo nesse mundo que nós conhecemos, de governo de mão de ferro, porque o reinado de Yahshua, o reinado de 1000 anos, irmão de Yahshua, é um reinado de governo de mão de ferro. Ainda vai haver necessidade de governar com mão de ferro. Por quê? Porque ainda pessoas vão ainda se levantar contra a vontade de Yahweh. Por isso o reinado de Yahshua é um reinado com mão de ferro. Entende? Porque Yahshua vai ter ainda que agir com mão de ferro dentro do período milenar. Porque no período milenar, irmão, o joio também vai passar como passou pela arca. Lembra que depois do milênio Satanás se levanta? Satanás se levanta para atacar a cidade amada? A cidade pura? A cidade sagrada? A cidade perfeita? Não é a cidade separada. Porque nós estaremos dentro dela. Nós não estaremos separados da cidade. Entendeu? Cidade pura, cidade amada, cidade perfeita. Então, depois do milênio, Satanás ainda vai trabalhar no coração do joio para tomar a cidade. Por isso o joio passa também pelo período milenar. E só então, depois do reino de Yahshua, o Pai vai fazer nova todas as coisas. Então terá fim a reencarnação
e terá fim, não haverá mais necessidade de governo com mão de ferro, porque o governo de Ial, o governo eterno que Ial vai estabelecer, é um governo de amor, é um governo de tranquilidade, é um governo de felicidade, aonde todas as criaturas vão estar em comum acordo, vão estar em plena harmonia. Então por que eu estou trazendo esse vídeo? Porque tem, irmãos, alguns engraçadinhos aí que estão mais por fora do que arco de barril em relação à doutrina da reencarnação e querem aqui trazer coisas, trazer documento, trazer várias explicações que não fecha com o que diz as Escrituras. Não fecha, irmãos. Não fecha. As explicações deles, que ao homem está ordenado a morrer uma só vez e depois o juízo, eles pensam que é o juízo final. Não, irmãos. Morrer uma só vez e depois o juízo é o juízo da existência que viveu aqui. Na existência que viveu aqui, dependendo do que ele fez, ele vai receber um juízo. E na próxima reencarnação, dependendo do que ele fez, ele vai ter que encarar algumas coisas dentro da reencarnação. Por exemplo, meus irmãos, você pode estar se perguntando por que pessoas nascem sem braço e sem perna. Você pode estar se perguntando por que pessoa nasce sem braço e sem pernas. Muitos irmãos, muitos que cometem o suicídio e comete o ato capital, o ato do suicídio, muitos foram se enforcar, outros foram se afogar, e o sujeito, irmãos, quando passa a história dele, porque, irmãos, quando desencarna, quando sai desse corpo, o espírito volta a ter todas as informações, o espírito volta a ter todas as informações bem claras, porque a estrutura do espírito não é a mesma estrutura da carne. Então o espírito passa a ter todas as informações das vidas passadas que ele teve. E quando ele descobre que ele foi se enforcar, que ele foi se afogar, lá ele entende que ele precisa reencarnar, e então ele próprio, não é Ial que pede não, não é Ial que faz não, irmão. Ele próprio, deixa eu reencarnar sem as duas pernas, para que eu não possa mais procurar o caminho da forca, o caminho do afogamento. Deixa eu reencarnar sem as duas pernas. E ele reencarna. Chega aqui, evidentemente, com praticamente todas as informações da vida passada apagada da mente do espírito. E sendo, irmãos, que nem tudo é apagado não, tá? Porque se você já ouviu falar do déjà vu, eu já passei muito por déjà vu, irmãos. Já passei muito por déjà vu. O que é o déjà vu? É você ter a sensação de estar num lugar fazendo uma coisa que você diz assim, eu já fiz isso antes, ou eu já vi isso antes. Então, são déjà vu são informações de vidas passadas, irmãos. Vidas passadas. E esse amigo que vos fala, pela bondade de Ial, nos déjà vus que eu já passei nessa existência, eu tive a capacidade, irmãos, de entender o que ia acontecer no próximo minuto. Eu já vivi isso, assim, 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 e no próximo minuto vai acontecer isso. E eu, quando eu sei o que vai acontecer no próximo minuto, é uma coisa negativa, eu logo repreendo em nome de Yahshua Mashiach. E ao repreender em nome de Yahshua Mashiach, o ciclo da encarnação passada não acontece. A coisa ruim que ia acontecer não acontece. Por quê? Porque o déjà vu me fez ver um minuto à frente. Não me fez ver 1 ano, 2 anos, 10 anos, não. 1 minuto à frente. Quando eu estou passando por algum déjà vu e sei que no minuto seguinte vai vir alguma coisa ruim, eu repreendo em nome de Yahshua Mashiach. Então ali quebra aquele ciclo que em outras vidas passadas sempre se repetiu. Então a reencarnação, irmãos, ela é um processo fantástico de nos dar crescimento espiritual.
não é um processo de nos salvar. Muito embora ela nos leva ao conhecimento de Yahshua. Sem ela, como que o povo do Velho Testamento ia invocar Yahshua, irmãos? Ia conhecer Yahshua? E eu não digo nem o povo do Velho Testamento, irmãos. Eu digo o povo do século IV para cá, porque o nome de Yahshua foi apagado no século III. No século III eles começaram a apagar o nome de Yahshua, o nome de Yahshua das escrituras e colocar os nomes paganizados que a gente conhece. Então eu acredito, vamos pegar um princípio do século IV para cá, que já não era mais conhecido nem Yah o Pai, nem Yahshua o Filho. E essas pessoas todas que foram batizadas nesse batismo pagão que a gente conhece hoje. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmãos. Por exemplo, o que eu conheço de espírito separado são os demônios. Porque os demônios, eles são separados do Pai. E a palavra, eu vou dar aqui uma palhinha dentro desse estudo de hoje. A palavra santo, irmãos, o significado dela é separado. Todo mundo sabe disso. E dentro do hebraico antigo, irmãos, do hebraico moderno não, mas no hebraico antigo, e eu conheço isso, irmão, não foi porque eu fui buscar em documentos. Porque nem em documento mais você acha essas coisas que eu vou falar agora aqui. Você não acha isso em documento nem no hebraico antigo, porque foi completamente exterminado. Mas no hebraico antigo, irmãos, a palavra Ruach Kadosh, o primeiro sentido da palavra Ruach Kadosh, é tudo que é bom, tudo que é perfeito, está colocado na palavra Ruach Kadosh no primeiro sentido. Em sentido primário, não em sentido secundário. Por exemplo, o Ruach Kadosh, no sentido Espírito Santo, é secundário. Por que é secundário? Porque a palavra santo é separado. As Escrituras diz para nós que Yah odeia a separação. Ele odeia a separação. E você acredita, irmãos? Está na nossa Bíblia, que os anjos ficam no chamaim, no céu, dizendo santo, 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 que o significado é separado, separado, separado. Você acredita mesmo nisso, irmão? Não, irmão, Yah odeia a palavra separado. Yah odeia a separação, irmãos. O que é a separação? O que é a separação? É o significado daquele que é separado. É o significado daquele que é separado. Separação é o significado de separado. O que é separado? Separação vai trazer o quê? O que traz separação? Separação lembra o quê? Separado. Então os demônios, eles é que são separados de Yah. Quando dizem que vamos acender uma vela para o santo, é acender uma vela para os demônios, irmãos, porque os demônios é que são separados de Yah. Os demônios não tem nada a ver com Yahshua. E nem Yahshua e Yah tem nada a ver com os demônios. Então quando você for falar que você tem o Espírito Santo, não fala que você tem o Espírito Santo. Você deve dizer, eu tenho o Ruach Kadosh. É difícil falar isso? Não é difícil, meus irmãos. Então existe toda uma estrutura, irmãos. Existe todo um engano que o príncipe do mal trouxe para a humanidade, que a gente tem que ficar atento. E o beabá, irmãos, da nossa salvação, o beabá da nossa salvação está no hebraico. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos de forma alguma buscar a nossa salvação numa raiz que não seja hebraica. Lembra Yahshua dizendo para a mulher samaritana? Nós adoramos o que nós conhecemos. Vós adoreis o que não conheceis. A salvação vem do Zialdim. Na nossa Bíblia está judeu. Qual é a palavra, o idioma que o Zialdim fala? O idioma que o judeu fala. Vamos considerar aí. Judeu é uma palavra pagã, irmãos. Qual é o idioma deles? Hebraico. Agora, não deve ser buscado no hebraico
contaminado. É o hebraico moderno, cheio de sinais maçoréticos. Por exemplo, Benjamin Netanyahu. Todo mundo conhece fora de Israel o primeiro-ministro como Benjamin Netanyahu. Mas lá dentro de Israel, o primeiro-ministro, o nome dele é Benjamin Netanyahu, filho da mão direita de Yael. E o que eles fizeram, irmãos? Dos sinais maçoréticos, o que eles fizeram? Por exemplo, se você pega o H da palavra Yael, coloca ele na penúltima, fica Yael mesmo. Fica Yael. Mas se você pegar o H, jogar ele para a última palavra do nome Yael, aí vai ser Yael, irmãos. Vocês estão entendendo? Irmãos, esse amigo que vos fala, eu me apresento aqui como profeta, irmãos, porque eu tenho a certeza de que sou profeta. E essa certeza não veio por mão de homem ou mesmo por uma consagração humana. Não, irmãos. Antigamente, para consagrar um profeta, era necessário jogar o azeite na cabeça do profeta, na cabeça do rei. Era necessário. Hoje, não precisa mais disso, porque o Ruach Kadosh está dentro de mim. Por isso que lá, quando se consagrava um profeta, um rei, tinha que jogar o azeite, porque era símbolo do Ruach Kadosh. O azeite era símbolo do Ruach Kadosh. Hoje não é preciso, porque o Ruach Kadosh está aqui dentro desse corpo e ele me mostrou, irmãos. Porque eu pedi a Yael um sinal. Yael, se tu queres que eu me apresente como profeta, preciso que tu me informe a data do nascimento de Yausha. E ele me informou, irmãos. A data do nascimento de Yausha, tanto a morte como o nascimento, tanto o nascimento quanto a morte, foi em 15 de Abib. 15 de Abib, que corresponde no nosso calendário 1º de abril. Por quê? Porque Satã sabe que nesse dia nasceu a verdade. E para tripudiar, para blasfemar de Yausha, ele batizou o 1º de abril como o dia da mentira. E nós sabemos que o 1º de abril, meus irmãos, é o dia da verdade. É o dia da verdade. E dentro desse contexto, meus irmãos, é maravilhoso. É extremamente fantástico. Extremamente fantástico. Trazer esse conhecimento. E outra coisa que eu quero trazer aos irmãos aqui. A palavra Nissan, ela não deve ser pronunciada por nós, a menos como didática, maneira de ensinar. A palavra Nissan, irmãos, é uma palavra paganizada, que traz homenagem a Satanás. Então a palavra, nós não devemos falar mais a palavra Nissan, no sentido didático de ensinar as coisas. Nós devemos falar Abib, porque Abib quer dizer abrir. Entendeu? Abib quer dizer abrir. Nissan é uma palavra que traz homenagem a Satanás, a Satã. Ou você não conhece a marca de carro chamada Nissan aí? Aonde todos os carros, todas as marcas de carro, irmãos, é lógico, eu não estou dizendo aqui que você tem que andar a pé por causa disso. Não é isso não. Porque eu mesmo tenho uma Fiat Uno 95. Precisando de lanternagem. Tenho uma Fiat Uno 95. Mas se você for parar para analisar, todas as marcas de carro representam ao dono do dinheiro desse mundo. Se você pegar hoje a nova Ram, a picape Ram, se você olhar no volante dela, tá lá uma foto do Baphomet, irmãos. Entende? Então nós temos que aprender a falar a palavra Abib, que quer dizer abriu, aquele que abre, Abib. Abib é aquele que abre. Então, Yausha nasceu em 15 de Abib, que corresponde no nosso calendário 1º de abril. E eu falo uma coisa para vocês, meus irmãos. O nosso irmão Romilson, ele também é um profeta. Só que ele está numa configuração diferente
uma configuração para o ministério dele, que é diferente da configuração desse amigo que vos fala. Eu sei com exatidão dia, hora, mês e ano do arrebatamento, mas jamais eu vou falar aqui, porque o segredo de algo, irmãos, é exatamente o ano. O dia e a hora, o nosso irmão Romilson trouxe para todo mundo e está certíssimo. Dia, hora e mês. Por que que ele errou todos os anos? Porque, irmãos, o ano é o segredo de algo. Nós que somos profetas, que conhecemos o ano exato, que tem outros profetas que conhecem, mas nunca eles vão vir para cá falar, porque eles estão na mesma categoria. Eu sei o dia, a hora, mês, o ano exato do arrebatamento. O que eu posso falar para vocês, irmãos, o que eu posso dizer para vocês, é que não acontecerá antes de 2031. Até porque é 2031 que se encerra a purificação do santuário. Então, fique tranquilo, porque não vai acontecer antes de 2031. Isso eu posso falar para vocês. Isso eu posso falar. Mas não fica pensando que tem muito tempo, não. Porque não tem não, irmãos. Não fica pensando que tem muito tempo, porque não tem não. Agora, eu só falo uma coisa. Antes de 2031, não acontece arrebatamento. Porque se você vê na Wikipédia a respeito do nascimento de Yahshua e de sua morte, você vai entender lá. Porque o Apocalipse, Yahshua diz que ele é o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, Yahshua é aquele que abre, também é aquele que fecha. Na Wikipédia, nós vamos ver que o nascimento de Yahshua, irmãos, ele não nasceu, não foi no nosso tempo. Não foi no nosso tempo. Quando ele inaugura o nosso tempo, ele inaugura o nosso tempo com 7 anos de idade. Ele inaugura o nosso tempo com 7 anos de idade. Ele inaugura o nosso tempo. Entende? Dentro desse contexto, meus irmãos, dentro desse contexto, nós precisamos entender, até o fechamento do tempo antes do nosso, se você for olhar na Wikipédia, você vê que todas as datas, absolutamente todas as datas, fazendo um somatório dos seus números, ela bate em números proféticos, em números que está dentro de uma configuração numérica que Yahweh preparou para nós entendermos. Entende? Então eu estou dizendo aqui, meus irmãos, que nós temos que analisar tudo, ver o contexto de todas as coisas, para que a gente possa ter o entendimento correto. Vamos continuar com a leitura, irmãos. Eu agora não me lembro onde eu parei. Verso 8, vamos ler o verso 8. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocausto e obrações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui veio para fazer, ó Elohim, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então tirou o primeiro. Qual foi o primeiro que ele tirou? O sacrifício de animais. Esse ele tirou. Estabeleceu o segundo. Quem é o segundo? Yahshua. O segundo pacto, que é elaborado todo um verdadeiro sacrifício, na qual vontade temos sido purificados. Na qual vontade temos sido purificados, irmãos. O santificado aí vai dar o sentido de separado, não. Na qual vontade temos sido purificados pela obração do corpo de Yahshua Mashiach, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Tá vendo, irmãos? Nunca pode tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra do Elohim, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos
por escabelo de seus pés. Deu para entender aí, irmãos? Vamos ler até o 14 aqui, vamos ler um pouco mais. Porque como uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são purificados. Lembre, irmão, não é santificado não, porque santificado é separado. E ela não separa os seus filhos dele. Os que são purificados. E também o Ruach Kadosh não testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles. Deixa eu botar aqui. Esta é a aliança. Deixa eu ver aqui, irmãos. E também o Ruach Kadosh não testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz Yahweh, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Então, meu irmão, não foi a lei que foi abolida. Foi o sacrifício de animais. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há mais obração pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Alxa. Tá vendo? Não é pelo sangue de bode, nem de ovelha, é pelo sangue de Alxa. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Elohim, a casa de Yahweh, a casa do Criador, cheguemos-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, ou de emuná, que essa palavra fé ela ainda está sendo estudada, irmãos. Então, quando eu leio fé, eu prefiro falar emuná. Tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Qual é a água limpa, irmão, que o corpo tem que ser lavado? A água da imersão, irmãos. A água da imersão. Então a gente não pode entrar num lugar onde está a poluição. Se tem a água vai estar muito poluída, a gente não deve entrar. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque leal, porque esse fiel aí termina com el. Então a gente deve falar a palavra leal, porque tudo que tem el, irmãos, está inserido o paganismo. Então, leal é o que prometeu, e consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Que congregação que nós não podemos deixar, irmãos? É a igreja, parede, pedra? É a igreja, parede, pedra, irmão, que a gente não deve deixar? É isso aí que a Bíblia está ensinando, irmãos? É o rótulo que a gente não deve deixar? Uma vez que Alxa, em Apocalipse 18:4, manda que a gente saia de Babilônia, porque Babilônia, irmãos, é exatamente onde estão os rótulos, é exatamente onde está o CNPJ, é exatamente onde está o trono de Satanás. Porque dentro das igrejas do sistema, irmãos, quem ensina o nome Alxa? Quem ensina, irmãos? Então, não deixar de congregar, irmãos, é não deixar de ter comunhão um com o outro. E hoje a tecnologia nos dá essa oportunidade de nós congregarmos sem a necessidade de igreja. Porque quando você está vendo esse vídeo, você já está em congregação, irmão. Você está em comunhão com o Yahweh, está em comunhão com o Yalxa e comunhão com o teu irmão que fala contigo. Aonde tiver 2 ou 3, olha que coisa bacana. E lógico que onde 2 ou 3, o 3 é um número que simboliza eternidade. 2 é um número que simboliza comunhão, porque eu não tenho condições de ter comunhão comigo mesmo. Para se ter comunhão, você precisa ter uma outra pessoa. Para você amar, você precisa ter alguém que possa ser amado. Você pode amar a si mesmo, nós podemos amar a nós mesmos. Mas comunhão, irmãos, comunhão é uma ação entre 2 pessoas ou mais. E quando você está aqui vendo o meu vídeo, os nossos vídeos aqui, os vídeos de Al, porque o canal tudo é dele, você está tendo comunhão.
Vocês estão entendendo, meus irmãos? O porquê a salvação ela é exatamente somente no sangue de Yahshua Mashiach? Não há salvação em nenhum outro nome, não há salvação em nenhum outro sangue, a não ser no sangue de Yahshua. E nós precisamos, irmãos, aprender essas coisas. Lembra? Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, a não ser no nome de Yahshua, o Mashiach. Na nossa Bíblia está lá esses nomes paganizados. E a propósito, eu agora quero abrir com vocês aqui, para que vocês possam entender, irmãos. Vou abrir com vocês aqui. Deixa eu ver, vou abrir aqui, já estou aqui aberto, agora que eu tenho que estar aqui. Isso, deixa eu ver aqui se eu posso aumentar, que vocês possam. Já está em 200 aqui, mas deixa eu ver se vai ficar bom para vocês lá. Eu creio que sim. Eu vou aumentar mais para que vocês possam ler. Deixa eu ver agora aqui se ainda está aqui para nós. Não, ficou muito aí. Agora eu vou voltar. Vou voltar lá para deixar só no 250 mesmo, que 250 já é suficiente. Pega tudo para nós. Deixa eu ver aqui. Irmãos, nós precisamos entender as estruturas dos nomes. Nós precisamos entender as estruturas dos nomes. Nós sabemos, irmãos, que o Salvador, e nós precisamos, depois eu até vou abrir as escrituras com vocês, como a gente vai estar falando aqui agora, entrando nesse assunto, porque é importante a gente pegar o bojo de tudo, irmãos. O bojo de tudo. Só no sangue de Yahshua Mashiach há salvação. E só no nome de Yahshua Mashiach há salvação. Então aqui, eu quero fazer uma tradução para você, buscar para você o nome que a Igreja Católica deu para tirar o nome de Yahshua. Ela primeiro começou usando o nome Iesu. Mas primeiro, Iesus. Vocês observam que a palavra Ie o significado é aquilo é. Tá vendo? Aquilo é. Aquilo é. Tá? Ie é aquilo é. Agora, vou colocar aqui o SUS, que vai aparecer para nós aqui, ó, o Jesus, tá vendo? Então, o nome Iesu no latim, Jesus no português, Yeshua HaMashiach no aramaico, Yehoshua HaMashiach em outros idiomas, que ali perto também dos árabes, em alguns lugares você ouve Yehoshua. São vários nomes que eles colocaram para tirar o nome Yahshua. Então aqui, agora nós vamos entender, porque nós vamos fazer agora aqui uma subtração e nós vamos ver o que vai aparecer ali no lugar de Jesus. E esse aquilo é. Aquilo é o que, irmãos? Vamos lá. Aquilo é, ou esse. Esse o que? Aquilo é. E esse o que? Esse porco, irmãos. Olha aí, tá vendo? Aquilo é e esse porco. Então, o nome Jesus é o porco que Roma trouxe para o mundo. É o porco que Roma trouxe para o mundo. Tá entendendo, meus irmãos? Porque sus, no latim, o significado é porco. E Mateus 24:15, e Yahshua fala lá, quando vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, que a gente conhece como Daniel, quem lê, entenda. O que é preciso entender do abominável da desolação? O significado do seu nome. Então, Iesu é o abominável da desolação. Jesus é o abominável da desolação, porque traz no seu nome porco. O Sistema Único de Saúde é uma homenagem a quem? SUS. O Sistema Porco de Saúde, na verdade, é o Sistema Porco. Eles falam Sistema Único de Saúde por causa da sigla. Mas
dentro do mundo espiritual, é uma homenagem ao porco de Roma, irmão. Porque foi Roma que apagou o nome de Yahshua das Escrituras. Foi Roma. Os papos, os pontífices, os imperadores, eles apagaram o nome do nosso pai e de nosso irmão mais velho, Yahshua Mashiach. Então nós precisamos entender toda essa estrutura, irmãos. E nós aqui não estamos de brincadeira. Pelo menos eu não estou de brincadeira. Não estou brincando de ser profeta, não, irmãos. Estou brincando de ser profeta. Estou falando a verdade para vocês. Estou mostrando a verdade. E as escrituras afirmam. Agora nós vamos aqui para Irmial, que é conhecido também como Jeremias. Nós vamos para Irmial, capítulo 11, versículo 19. Irmial, que é conhecido também como Jeremias. Mas Jeremias é um nome paganizado. Olha aqui, irmãos. Eu era como um cordeiro, como um boi que levava a matança, porque não sabia que maquinavam um propósito contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória de seu nome. Vocês estão entendendo, meus irmãos, a gravidade da coisa, como é grave? Qual é o propósito, qual foi o propósito de Satanás, junto com a ponta pequena, que é o Império Romano, junto com o Império Católico Apostólico Romano? Porque quem mudou o nome de Ial para Senhor, e Kyrios no grego, foi o sistema religioso que a gente conhece, irmãos. As escrituras, elas afirmam para nós, lá em Oséias 2,16, vamos ver aqui, Oséias 2,16. Oséias 2,16. Oséias, eu confesso a você, meu irmão, o nome de Oséias para mim não foi revelado o nome dele dentro do hebraico. Então eu não posso dizer, porque não me foi revelado. 2,16. Olha o que diz, ó. E naquele dia, diz Ial, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Ial está sendo chamado de Baal. E quando é que Ial é chamado de Baal? Quando nós nos referimos a ele usando o título Senhor. Então nós estamos chamando Ial de Baal, porque Senhor lá dentro do hebraico, o significado da palavra Senhor é Baal. Então quando você se refere, entra na presença, porque na verdade você não está nem entrando na presença de Ial, você está entrando na presença de Baal. Quando você se refere, quando você chama, entra e faz a sua oração, chamando por Deus, você está chamando por Zeus, que também é ídolo, assim como Baal. Entendeu? Quando você entra em oração chamando pelo Elohim, tu está chamando pelo Criador do universo. Tu está chamando pelo teu Pai. Porque Elohim é uma palavra pura, está dentro do hebraico e é plural. Por que é plural? Porque ele é Elohim de todos. Ele não é mais do que um. Ele é plural porque ele é Elohim de todos. De todos nós. E todas essas coisas, meus irmãos, arremete para a adoração digna que nosso grande Criador, Ial dos Exércitos, merece. Porque Yahshua Mashiach, irmãos, ele nos leva a adorar o Pai. Aonde você vê nas Escrituras alguém falando de adoração para Yahshua Mashiach, está mentindo, irmãos. Está mentindo. Por que Yahshua Mashiach nos leva a adorar o Pai? Porque o Pai é o cabeça dele. E ele é o cabeça da igreja. Lá na tentação no deserto, Satanás pediu para que ele adorasse. Qual foi a resposta de Ial? Somente ao teu Elohim adorará. Somente ao teu Elohim prestará culto. Somente a ele servirá. E Yahshua não ensinou a trindade não, irmãos. Porque se ele tivesse ensinado a trindade, ali era uma oportunidade para ele ensinar a trindade.
E ele não ensinou a Trindade, ele tinha que dizer somente ao Pai, somente ao Filho, somente ao Espírito Santo. Foi isso que ele ensinou, irmãos? Não. Ele ensinou oração apenas ao Elohim, apenas a Yahweh dos exércitos. Adoração apenas a Ele. Entende, meus irmãos? E eu quero ver se eu consigo achar aqui. Ver se eu consigo achar. Eu acho que é Ishaial, que é conhecido como Isaías. Eu acho que é 56:2 ou 52:6. Deixa eu ver. Não estou lembrando agora. Vamos lá, Paulo. Ishaial 52:6. 52:6. E é isso aí mesmo. Olha só, meus irmãos. Olha que coisa fantástica. Incessantemente. Peraí. Deixa eu ler o antes. O antes. E agora, que tenho eu que fazer? Aqui diz Ial, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz Ial. E o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Quando é que o nome de Ial dentro do sistema religioso, irmãos, é blasfemado o dia todo? Quando ele se refere a ele, chamando ele de Senhor, chamando ele de Deus, é blasfemado, porque Deus é a raiz da palavra Deus. Senhor é o significado dentro do hebraico Baal, mas ele fala no verso 6, portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo, eis-me aqui. Então, o povo, o verdadeiro povo de Al, irmão, saberá o nome do Pai. E para mim o nome sagradíssimo, irmãos, é o nome do Pai, o nome do Filho. E Salmo 91, porque você me conheceu o meu nome, eu te porei a salvo, te porei em alto retiro. O que é o alto retiro, irmãos? É ser retirado daqui por ocasião da grande tribulação. Quando acontecerá a grande tribulação? Essa que é a grande realidade dos fatos. Essa aqui é a grande realidade dos fatos, meus irmãos. Ial é tremendo. Ial é fantástico, meus irmãos. E nós temos que ficar atentos, porque o príncipe das trevas, junto com os demônios e os servos deles, o joio, fez essa obra de apagar o nome do Pai e o nome do Filho. E hoje tem gente achando que não tem importância não, o nome não é importante. Quando ficar debaixo da tribulação é que eles vão ver a importância do nome. Quando eles ficarem embaixo da tribulação, eles vão ver o que é a importância do nome. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. Então, eu estou trazendo aqui esse estudo, e vou trazer muitos outros, exatamente para esclarecer, trazer resposta para aqueles que não entendem a doutrina da reencarnação, o porquê dela, qual é o significado dela. Porque uma coisa eu falo, meus irmãos, se não fosse a doutrina da reencarnação, como as pessoas do Velho Testamento iriam ser salvas? Uma vez que eles não conheceram Yahshua, não conheceram o nome de Yahshua, o ritual do sacrifício que eles faziam era apenas um símbolo do filho de Yahweh, mas eles não conheceram o filho de Yahweh pelo seu nome, que ele hoje tem, Yahshua. Então, aquele ritual, irmãos, ele teria realmente que cessar. O próprio pai, sacrifício e oferta, o filho diz, falando para o pai, sacrifício e oferta não quiseste, corpo me preparaste. Por quê, irmãos? Porque o sacrifício de bode, de touro, nunca poderia agradar a Yahweh, porque o sacrifício de bode, de touro, de ovelhas mesmo, literalmente falando, não tem condições de tirar pecado. Porque se tivesse condições de tirar pecado, não precisava Yahshua tomar aquele cálice, beber aquele cálice. Que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahshua, o Mashiach. Assim seja.